Então, para você começar a trabalhar na parte de sistema de arquivos, né, você tem que saber alguns comandos. Esses comandos são importantes quando a gente está trabalhando no terminal, né? Então, o primeiro comando que eu vou listar aqui é o comando cd, né? Então, o comando cd aqui, eu vou colocar cd e vou para a raiz do diretório, do root, né? Então é o seguinte, quando eu coloco cd barra, que é a raiz, eu vou para esse diretório, tá certo? Então cd é change, mude o diretório, né? É mudança de diretório. Então ele vem de change aqui, né? Então é o seguinte, eu quero ver quais arquivos que eu tenho aqui, então eu vou usar o comando ls. Né? Então o ls lista arquivos ou diretórios. No caso aqui, ele está listando, por exemplo, né, todos os diretórios de primeiro nível, né? O barra bin, dev, home, né? E assim por diante. Se eu quiser entrar dentro do etc, né? Então eu vou dar cd, né? etc. Tá certo? Então aqui eu vou digitar pwd para mostrar onde que eu estou, né? Tá mostrando, e aqui eu vou mostrar, por exemplo, agora o conteúdo dos arquivos no diretório etc. Então eu vou usar o ls. Então aqui estão todos esses arquivos aqui, ok? Então ls mostra esses arquivos, né? Todos os arquivos ou diretórios, né? Ou subdiretórios que estão dentro de um diretório. Então o ls ele mostra o resultado dos arquivos e diretórios, subdiretórios, né? Aqui na tela dessa forma. Se você quiser que ele vá para um valor por linha, né? Um resultado por linha, a gente coloca ls, um espaço e coloca -1. Então, nesse caso aqui agora, ele colocou um resultado por linha. Ok? O comando ls, nós vimos aqui, ele tem o comando ls que mostra o formato, o resultado dessa forma. Depois eu apresentei o comando ls -1 nesse formato, né? E agora eu vou mostrar na forma longa. Então é ls espaço -l. Então ele dá todas as informações, né? Então vamos ver o que acontece aqui, para a gente dar uma estudada aqui. Então aqui são as permissões, perfeito? Quando esse primeiro tracinho aqui, quando vem aqui nessa primeira posição um traço, significa que é um arquivo. Quando vem D, né, aqui é um diretório, perfeito? E se tiver L, é um link. Ver que achar um L aqui é um link, perfeito? Então, esse local time está apontando para esse arquivo aqui. As três primeiras permissões são do usuário. R, leitura, W, escrita, e a terceira posição, execução, no caso. As três outras posições são do grupo e as outras três são para outros, né? São um esquema de permissões de arquivos no Linux, nós vamos estudar. O próximo número é o número de hard links que o arquivo tem. Os links no Linux são divididos em soft links e hard links. Aqui é o usuário, aqui é o grupo. Aqui é o tamanho, e aqui é a data do arquivo, e por último o nome do arquivo. Então, com o comando ls-l, perfeito? Nós conseguimos mostrar informações, todas as informações desse arquivo. Se você quiser de um arquivo específico, você pode só dar o ls, espaço, -l, espaço, paswd, por exemplo. Ele vai te dar informações aqui de todos esses, desse arquivo em específico, né? Do arquivo paswd. Informações sobre um diretório específico, né? Então nós vamos usar um comando especial. Tá certo? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero informações sobre o diretório raiz. Então, eu coloco ls, vou colocar L no formato longo e D
que é para indicar que é uma informação diretório. Então eu coloco o diretório que eu quero. Então aqui ele já me fala todas as informações, né? Que é um diretório, as permissões que ele tem, né? O número de hard links, quem que é o dono, quem que é o grupo, o tamanho, né? E a data. Então vamos supor que agora que eu quero informações sobre o barra home. Então eu vou colocar "-l", formato longo, e D. Aí eu tenho informações sobre esse diretório. Então esse comando aí, ele simplesmente, né, eu estou agrupando dois outros comandos, o L formato longo e o D para diretórios. Por exemplo, eu estou aqui no diretório /root, né, que é o diretório do usuário root no Linux, né? Se eu quiser visualizar os arquivos que eu tenho, eu posso usar o comando ls. E nós vimos aqui que não tem nenhum arquivo. Vou usar do formato longo. Então é ls-l. Não tem nenhum arquivo. Mas tem muitos arquivos que são arquivos de configuração, né? Então cada diretório às vezes tem vários arquivos de configuração que são os arquivos ocultos, né? Então para visualizar esses arquivos ocultos, eu vou usar o ls menos, né? A para falar que são os arquivos, todos os arquivos que eu quero listar, né? E vou colocar L no formato longo. Então aqui já apareceu todos os arquivos ocultos, que esses .bash history, bash rc, .cache, .config, .local e assim por diante, tá certo? Então aqui eu tenho, para visualizar os arquivos ocultos, né? Muitas vezes a gente tem que fazer modificações nesses arquivos, a gente usar o comando ls-a, tá certo? Então aqui "-a", ele mostra os arquivos e o ls-al no formato longo, perfeito? Existem maneiras aqui também de você usar o, o resultado do ls, né, e ele classificar os arquivos que ele está listando, né? Então vamos usar aqui o nosso livro, né? Então se for barra, esse vai ser diretório. Se for asterisco, executáveis. O arroba para links simbólicos. O pipe para FIFOs. E o igual para sockets, né? Então vamos usar aqui o ls então para fazer isso "-f", né? Vamos usar aqui para ver o que vai acontecer. Então ele apareceu. Então vamos pegar aqui, por exemplo, um arquivo aqui, por exemplo, o gzip. Então ele é um executável. Tá vendo? Que ele tem um asterisco. E aqui a gente tem outras classificações, que por exemplo tem um arroba, não é? Então se eu fizer ls-f barra, né? Aí ele está falando aqui tudo, tá vendo? Olha, aqui ele vai falar aqui que é diretório, né? Vai estar dividindo os arquivos ali, né? Então é o seguinte, esse sbin é o link simbólico, lib, todos esses aqui são simbólicos, tá vendo? Então o "-f" serve para isso, para a gente classificar esses arquivos aí. Esses arquivos ou diretórios, para ver se é executável, a natureza do arquivo, né? Então o comando ls nós vimos que serve para listar os arquivos, né? Então vamos supor agora que eu quero saber o tamanho de um arquivo. Então eu posso usar ls menos S, né? Eu vou pegar esse vídeo aqui do Kazan aqui e ver o tamanho. Então aqui ele vai medir em blocos, tá? Ele vai medir em blocos. Então esse formato a gente não utiliza muito não. Nós vamos usar o LH, que ele vai dar o tamanho em quilo, megabytes, né? E assim por diante. Então no caso aqui, esse arquivo aqui tem 180k bytes. Perfeito? Então, a opção que a gente usa mais assim, mais usualmente, né, é a opção "-lh" para a gente definir tamanho do arquivo.
supor que você queira listar todos os diretórios e subdiretórios, né? Todos os arquivos, né, que estão em diretórios e subdiretórios. Então a gente vai listar recursivamente. Então a gente vai usar o ls-r. Então se eu digitar isso aqui, por exemplo, ls-r etc, ele vai listando aqui. Ele coloca o diretório e os arquivos que a gente tem por diretório. Então é um comando muito interessante, a gente utiliza bastante essa listagem recursiva.